Hoje vas a descobrir algo que provavelmente te vai deixar com a boca aberta. E creme que quando termines de ver este vídeo, nunca mais vas a ver esse pan que tens em tu cocina de la mesma maneira, porque lo que vou a revelar-te em nos próximos minutos pode ser a diferença entre que tu desfrutes de tus netos com energia e vitalidade, o que termine sendo uma carga para tu família, dependendo de outros para as coisas mais básicas de la vida. E sé que suena duro, sé que suena forte, pero es la pura verdade, e alguém tem que decir-te-lo com claridade, porque a esta altura de tu vida já não há tempo para andar com rodeos nem com médias verdades. Mira, deixa-me contar-te algo que vi-se apenas umas semanas em meu consultório. Chegou uma senhora de 67 anos, uma mulher que toda sua vida havia sido ativa, trabalhadora, diz as pessoas que nunca paravam, e chegou praticamente arrastando-se, sem energia, com dolores nas articulações, com uma inflamação em todo o corpo, que nula derrava nem caminhar bem, e quando empecei a revisar seu caso, a perguntar-lhe sobre seus hábitos alimentícios, sabes que descobri? Esta senhora, como é o 98% das pessoas de sua idade, estava cometendo um erro gravíssimo, com algo tão simples como é o pão que consumia todos os dias. Um erro que literalmente lhe estava roubando anos de vida de qualidade, anos que poderia estar desfrutando com seus filhos, com seus netos, viajando, fazendo as coisas que sempre sonhou a ser quando se retirara. E aqui, entre nos, deixa-me dizer-te algo com toda a franqueza que me caracteriza, porque eu não sou desses doutores que te vão a dizer o que queres escuchar, eu te vou a dizer o que necessitas escuchar, aunque te incomode, aunque te duela, porque prefiro que te molestes comigo a hora a que depois tu família tenha que estar cuidando-te, cambiando-te panales, dando-te de comer em la boca porque tu corpo colapsou por decisões que pudiste haver cambiado a tempo. Então, fija-te bem em lo que te vou explicar, porque cada palavra que vais escutar neste vídeo está respaldada por anos de investigação, por anos de experiência tratando a milhares de pacientes e por um conhecimento profundo de como funciona o metabolismo, especialmente em esta etapa de tua vida, onde cada decisão que tomas com tua alimentação tem consequências muito mais graves que quando tenias 20, 30 anos. Ora bem, hablemos del pão. Esse alimento que provavelmente está em tua mesa todos os dias, e no desayuno com tu cafecito, e no almoço acompanhando tu comida, em la cena com o que você está cenando. E aqui vem o interessante. Lo que é o 98% de la gente não sabe, e que a forma em que tu consumes esse pão pode ser a diferença entre que esse pão te esteja matando lentamente, o que podes consumi-lo de uma maneira que minimize o dano que lhe hace a tu corpo, porque deixa-me ser bem claro contigo, é o pão, especialmente é o pão moderno que vendem nos supermercados. Esse pão branco, suavecito, esponjoso, é praticamente veneno para tu corpo quando chegas aos 50, 60, meus 8, 7 anos, e não estou exagerando, não estou sendo dramático, isso é a pura realidade científica de como esse tipo de carboidratos refinados afetam tu sistema, tu metabolismo, tu capacidade de produzir energia, tu nível de inflamação, todo. Pero aqui vem o que quero que entendas bem, porque este vídeo não se trata só de assustar-te, se trata de dar-te soluções reais, práticas que puedas aplicar desde hoje mesmo, e uma dessas soluções lá que provavelmente nunca nadie te ha contado, tem que ver com algo tão simples como congelar o pão. E quando te explique por quê, quando entendas a ciência detrás disto e te vas a dar conta de que isso é um conhecimento que literalmente pode cambiar a tua vida. Agora, antes de seguir, quero pedir-te algo.
E estes importantes, se este vídeo te está parecendo interessante, se sentes que o que estou compartilhando contigo tem valor, faz-me um favor enorme. Dá-lhe clique esse botão de subscrição. Ativa a campanita, porque creme que em este canal eu comparto informação que não vas encontrar em nenhum outro lado. Informação que os doutores convencionais não te vão a dizer, porque não lá sabem. O porque no leis conviene que tu lá sepas, e também deixa-me um comentário aí abaixo, conta-me de onde nos estás vendo, conta-me se tu também tienes esse pão em tu casa todos os dias. Porque me encanta saber que aí uma comunidade de pessoas que estão tomando controle de sua saúde, que não se estão resignando a envelhecer mal, que querem chegar aos 80, 90 anos com a mente clara, com energia, desfrutando de la vida. Bueno, então vamos ao tema, vamos a entender o que está passando com o pan e por que congelar pode ser uma diferença tão grande, pero para que entendas isto bem, primeiro necessito explicar-te algo fundamental sobre como funciona tu corpo, especialmente depois de 50 anos, porque tu metabolismo não é o mesmo que quando eras jovem, e se sigues comendo como se tu veras 20 anos, estás fazendo um dano tremendo. Verás, quando tu comes pão, o que estás comendo principalmente são carboidratos, e esses carboidratos se convertem em glucosa, em tu sangue, em açúcar, basicamente. E essa glucosa hace que tu pâncreas libere insulina, que é a hormona que se encarga de meter essa glucosa a tus células para que la uses como energia. Hasta aí tudo bem. O problema é que com os anos, especialmente se has estado comendo multicarboidratos refinados durante décadas e tus células empiezam a ser-se resistentes a essa insulina, é como se a insulina estivesse tocando a porta de tus células pero las células já não lhe querem abrir. Já estão hartas, já não querem mais glucosa. E quando isso passa? Quando desarrollas resistência à insulina, que é o que ele passa à maioria das pessoas maiores de 50 anos, aunque não lo sepa, empiezam todos os problemas. Empieza a subir de peso e não puedes bajar, aunque comas menos, empiezas a sentir-te cansado todo o tempo, sem energia, empiezas a ter inflamação em todo o corpo, dolores nas articulações, empiezas a perder a memória, a ter o que chamam niebla mental, e o pior de tudo, empiezas a desarrollar todas essas enfermidades que todos conhecemos, diabetes, pressão alta, problemas do coração, Alzheimer, câncer, todas essas enfermidades que a gente pensa que são normais de envelhecimento, pero que em realidade são consequência de décadas de malas decisões alimentícias. Então, quando tu comes pão regular, pão branco especialmente, estás mandando tu açúcar em la sangue por las nubes, estás forçando a tu pâncreas a produzir montones de insulina, estás empeorando essa resistência à insulina, estás criando inflamação em todo tu corpo, estás literalmente acelerando tu envelhecimento, estás acortando tu vida. E no solo isso, estás diminuindo dramaticamente a qualidade dos anos que te quedam. E aqui é onde quero que te detengas um momento e penses de verdade, que és o que tu queres para tus últimos anos de vida. O queres ser uma pessoa vital, ativa, que pode jogar com seus netos, que pode viajar, que pode desfrutar, que tenha a mente clara, que pode seguir sendo independente. O queres ser uma carga para tua família, alguém que necessita ajuda para todo, que vive com dolor, que vive sem energia, que está alieno de pastilhas, que não pode nem recordar os nomes de seus próprios netos. Porque deixa-me dizer-te algo que nadie te disse. Quando tu te enfermas, quando tu saúde colapsa, no solo te afetas a toda tu família, tu esposo, o esposo tem que convertir-se em tu enfermeiro e tus hijos têm que deixar suas vidas, seus trabalhos, suas próprias famílias para cuidar-te. Tus netos te veem como alguém enfermo.
em lugar de ver em ti esse abuelo forte, sábio, divertido, que poderia ser seu héroe, e todo esse sofrimento tuyo e de tua família, muitas vezes é completamente evitável se tomas as decisões corretas à hora. E eu sei que esto suena fuerte, e eu sei que talvez te estou incomodando, pero alguém tem que decir estas verdades, porque o sistema médico convencional não te las vai dizer. Eis solo esperando a que te enfermes para llenar-te de pastilhas, pastilhas para a pressão, pastilhas para o colesterol, pastilhas para o colesterol, pastilhas para o dormir, pastilhas para o dolor, e cada pastilha com seus efeitos secundários que requerem mais pastilhas, é um círculo vicioso que só beneficia as farmacêuticas, mientras tu te vais deteriorando cada vez mais. Pero volvamos ao PAN e a essa solução tão simples que quase nadie conoce, porque a hora que entendes o que o PAN le hace a tu corpo, a hora que entendes como os carboidratos estão destruindo tu metabolismo, tua energia, tua saúde, a hora sim pode explicar-te por que congelar o PAN hace uma diferença tão importante. Resulta que, quando tu congelas o PAN e depois o descongelas, passa algo muito interessante a nível molecular, algo que se chama retrogradação del almidón, e isto é fascinante. Quando o almidón del PAN se congela e se descongela, sua estrutura molecular cambia, parte desse almidón se converte em lo que chamamos almidón resistente. E o almidón resistente é um tipo de carboidrato que tu corpo não pode digerir completamente. Basicamente, se comporta mais como uma fibra que como um carboidrato regular. E que significa isto para ti? Significa que esse pão congelado e descongelado vai elevar tu açúcar em la sangre muito menos que o pão fresco, vai requerir menos insulina, vai criar menos inflamação em tu corpo e, además, esse almidón resistente alimenta as bactérias buenas de tu intestino, melhora tu digestão, te ajuda a sentir-te mais satisfecho, te ajuda a controlar tu peso, é como se estiveras transformando esse pão em algo menos danino para tu corpo. Agora bem, hoje, isso não significa que para comer todo o pão que era solo porque lo congeles, não nos volvamos loucos. O pão sigue sendo um carboidrato que deves consumir com moderação, especialmente à tua idade. Pero se vas a comer pão, e eu sei que muitos de vocês não estão dispostos a derrar-no completamente. Ao menos haz-lo da maneira mais inteligente possível, congela, descongela, e vas a reduzir significativamente o impacto negativo que tem em tu corpo. E deixa-me dar-te um dado mais que te vai surpreender. Este efeito de la retrogradação del almidón no solo passa com o pão, passa também com outros alimentos ricos em almidón, como as papas, o arroz, a pasta. Se tu cocinas estes alimentos e depois los refrigeras ou los congelas, quando los volves a comer, aunque los recalientes, van a ter mais almidón resistente e van a elevar menos tu açúcar em la sangre. Isso é um truco simples que pode ser uma diferença enorme em tu saúde. Pero a hora que ir mais profundo todavia, porque no solo se trata de congelar o pão, se trata de entender que tipo de pão estás comendo, porque no todos os pães são iguais, nem de cerca. E aqui é onde a maioria da gente se equivoca completamente. Vá ao supermercado, vem um pão que disse integral, que disse com granos, que disse saudável, e pensam que está sendo uma boa eleição, pero quando volteias o paquete e leis dos ingredientes, es pura basura, está cheio de açúcares añadidos, de conservadores, de aceites vegetais processados, que são veneno puro para tu corpo. É o pão que tu deverias estar comendo, se es que vais a comer pão, deveria ser um pão de verdade, eixo com granos inteiros de verdade, idealmente com massa madre, com fermentação lenta, sem açúcares añadidos, sem conservadores,
esse tipo de pães mais difícil de encontrar. Generalmente tens que ir a uma panaderia artesanal. E se és mais caro, pero deixa-me perguntar-te algo. Que prefires, gastar um pouco mais em comida de qualidade, a hora o gastar miles e miles em doutores, hospitais e medicinas depois? Porque creme que lá segunda opção é muitíssimo mais cara e no solo em dinheiro, sino em qualidade de vida, em sofrimento, em perda de tua independência. E hablando de pão de massa madre, deixa-me explicar-te por que este tipo de pão é muito melhor para ti. La masa madre é um processo de fermentação natural, onde as bactérias e levaduras naturais predigerem parte do glúten e os carboidratos do pão. Isto faz que seja mais fácil de digerir, que tenha um índice glicêmico mais baixo e que não eleve tanto tu açúcar em la sangue. Ademais, o processo de fermentação cria nutrientes adicionais e reduz os antinutrientes que estão presentes nos granos. É basicamente como se estuvieras comendo um pão que já vem parcialmente digerido, muito mais amigável para o sistema digestivo, que já não é tão eficiente como quando era jovem. Pero bueno, sei que alguns de vocês estão pensando, Frank, todo isso está muito bem, pero eu não tenho na panaderia artesanal cerca, não tenho acesso a esse tipo de pão, que é água. E te entendo perfeitamente, por isso quero dar-te alternativas práticas que podas implementar, sim, importar donde vivas, o qual seja a tua situação. Primeiro, se tens que comprar pão comercial, busca o que tenha a menor quantidade de ingredientes possível, idealmente solo harina integral, água, sal e levadura, nada mais. Se vês uma lista larguíssima de ingredientes que nem sequer podes pronunciar, deixa esse pano aí e busca outra opção. E se vai ser mais difícil encontrá-lo, vas a ter que ler muitas etiquetas, pero vale a pena o esforço. Segundo, limita tu consumo de pão a uma ou máximo dos rebanadas ao dia e no coma solo. Sempre acompanha-lo com proteína e graça saudável. Por exemplo, se vais a desajunar pão, unta-lhe aguacate, põe-lhe um huevo em cima, pouco de queijo, mantequilla real, no margarina que veneno puro, quando combinas o pão com proteína e graça, e isto faz que a absorção de los carboidratos seja mais lenta, que não se dispare tanto o açúcar em la sangue. Existe essa estratégia simples, pero muito efetiva. Terceiro, nunca, comas pão solo como snack, a média manhã no média tarde. Isso é o pior que podes ser, porque tua açúcar se vai disparar, vai cair em picado depois e vais a terminar com mais hambre, mais antojos, mais cansaço. Isso um círculo vicioso terrível. Se vas a comer pão, que se é parte de uma comida completa, balanceada, com proteína, com grasa, com vegetais. E quarto, considera seriamente reduzir tu consumo de pão gradualmente. Não te estou dizendo que lo elimines de um dia para outro se não estás listo, pero empieza a reduzi-lo. Em lugar de 2 rebanadas em desajuno, come uma. Em lugar de comer pão todos os dias, come 3 ou 4 vezes por semana, vê haciendo câmbios graduais que pueda sostener a largo prazo, porque de isso se trata, de criar hábitos que puedas manter por o resto de tu vida. No de fazer dietas extremas, que duras 2 semanas e depois volves ao mesmo. Ora, sei que talvez estás pensando, pero Frank, se não como pão, que vou a comer? E essa é uma pergunta excelente, porque um dos grandes problemas é que muitas pessoas basam sua alimentação em el pão, em las tortillas, em arroz, em la pasta, e quando lhes quitas isso, não sabem o que comer, se sentem perdidos, e por isso quero dar-te opções concretas, práticas, de que podes comer em lugar de pré-desayuno, em lugar de pão
com mermelada ou pão doce, que é basicamente açúcar pura, come huevos dos 3 huevos preparados como tu queiras, revueltos, estrelados, em tortilha, acompanha-los com aguacate, com um pouco de queijo, com vegetais salteados, com um pedaço de carne se te provoca. Esse é um desayuno que te vai dar energia real, que vai manter tu açúcar estável, que te vai quitar ele hambre por horas. No como eu pan que te dá energia falsa por média hora e depois te deixa pior que antes. Para almoço e la cena, enfoca-te em proteína de qualidade, um bom pedaço de carne, de pollo, de pescado, acompanhado de muitos vegetais, ensaladas grandes, com azeite de oliva real, vegetais cocidos. E se necessitas algo mais substancioso, um pouco de arroz, pero pouco, o melhor em lugar de arroz branco, come couve-flor raiada, que parece arroz pero puro vegetal, o calabacita em espiral, que parece pasta pelos seus carboidratos. E para los antojos, para esses momentos em que queres algo de picar, tem sempre à la mano nueces, almendras, queijo, azeitonas, um pedaço de aguacate com sal, coisas que te satisfagam de verdade, que nutram tu corpo, no gaetas, no pão doce, no... Essas porquerias empaquetadas que só te hacen danho. Pero a hora quero hablar-te de algo todavia mais importante, algo que vá mais allá do pão, porque o pão é só uma parte do problema. E o problema real é que a maioria das pessoas maiores de 50 anos estão comendo demasiados carboidratos em geral. No solo pão, se no arroz, pasta, papas, tortillas, cereais, galetas. Todo isso são carboidratos que se convertem em açúcar em tu corpo. E tu corpo, especialmente a tua idade, simplesmente não está destinado para manejar tanto açúcar. E aqui vem algo que talvez te vá surpreender, que talvez vá em contra de todo o que te han dicho, pero isso, la verdade científica, tu corpo não necessita carboidratos para sobreviver. De hecho, os carboidratos são o único macronutriente que nos é essencial. Tu corpo pode produzir toda a glucosa que necessita a partir de proteínas e grasas. Isso é um processo que se chama gluconeogênese. Pero o que tu corpo se necessita de maneira absoluta são as proteínas e as grasas. Essas sim são essenciais, sem elas te mueres, sem carboidratos não te mueres. De hecho, muitas pessoas melhoram dramaticamente sua saúde quando reduzem significativamente seus carboidratos. Agora, não te estou dizendo que tenhas que eliminar todos os carboidratos, isso seria muito extremo para a maioria das pessoas. O que te estou dizendo é que provavelmente estás comendo demasiados, muitíssimos mais de los que tu corpo necessita ou pode manejar eficientemente, especialmente a tua idade, quando tu metabolismo já está mais lento. Quando tu sensibilidade a insulina já está comprometida, e deixa-me explicar-te algo mais que é fundamental, quando tu reduzes os carboidratos e aumentas as grasas saludáveis em tu dieta, tu corpo empieza a usar a grasa como combustível em lugar de açúcar. E isto é maravilhoso por muitas razões. Primeiro, a grasa é um combustível muito mais limpo, não cria tanta inflamação, não genera tantos radicais livres, não danha tu células como o açúcar. Quando tu corpo usa a grasa como combustível, tua energia é muito mais estável, não tens esses altos e baixos de energia que tens quando comes carboidratos, não tens essa necessidade de estar comendo cada 2 ou 3 horas, pois passar horas sem comer e sentir-te perfeitamente bem, com energia, com a mente clara. E terceiro, quando tu corpo está queimando grasa, em lugar de açúcar, empiezas a baixar de peso de maneira natural, especialmente essa grasa abdominal que é a mais perigosa, essa que rodeia os órgãos, essa que está diretamente relacionada com todas as enfermidades crônicas, diabetes, enfermidades do coração, câncer, Alzheimer, todas essas enfermidades que todos queremos evitar.
Então, vês como todo está conectado. É o pãe solo, la punta dell'iceberg, é um símbolo de um problema muito mais grande, que é o excesso de carboidratos em la dieta moderna. E quando empiezas a entender isto, quando empiezas a ser os câmbios necessários, os resultados podem ser absolutamente transformadores. Estou falando de pessoas que recuperam sua energia, que baixam de peso sem passar hambre, que revertem sua diabetes tipo 2, que baixam sua pressão, que deixam de necessitar tantas medicinas, que recuperam sua claridade mental, sua memória, sua capacidade de concentração. E não estou falando de teoria, estou falando de casos reais, de personas reais, que é tratado ao longo de anos. Pessoas que chegaram a mi consultório sem esperança, resignadas a envelhecer mal, a depender de pastilhas por o resto de suas vidas. E que quando aplicaram estes princípios, quando entenderam como funciona seu metabolismo e começaram a trabalhar com seu corpo em lugar de contra ele, lograram transformações que nem eles mesmos creiam possíveis. Como aquela senhora de 67 anos que te mencionei ao princípio, sabes o que passou com ele? Depois de que lhe expliquei todo isto, depois de que começou a reduzir seus carboidratos, a focar-se em proteínas e graxas saludáveis, a congelar o pouco pão que comia, a ser alguns dos outros ajustes que lhe indiquei, em 3 meses, solo 3 meses, era outra pessoa, havia baixado 12 quilos, já não tinha dolores nas articulações, sua energia havia volto, podia caminhar sem problemas, podia rugar com seus netos, e o melhor de todo, havia deixado 2 de las 4 medicinas que estava tomando, e as outras 2 las havia reduzido à la metade. E casos como esse tenho cintos, miles, porque isto não é magia, e simplesmente entender como funciona tu corpo e dar-lhe o que necessita, quitar-lhe o que lhe hace dano, é assim de simples, pero nada te lo disse, porque não é conveniente. Porque há demasiados interesses econômicos involucrados. A indústria alimentaria quer que sigas comprando seus produtos processados llenos de açúcar e carboidratos baratos. E a indústria farmacêutica quer que sigas enfermo para seguir-te vendendo medicinas. É um sistema que não está destinado para que tu esteja saudável, está destinado para que tu sejas um consumidor permanente. Pero tu pode sair de sistema. Tu podes tomar controle de tua saúde, de tua vida, e não necessitas permisso de nada, não necessitas que um doutor te diga que está bem. Tu podes começar a ser estes câmbios desde o mesmo, desde tua próxima comida, e começar a ver resultados em dias, em semanas, não em anos. Ora bem, hablemos de mais estratégias práticas que podes implementar, porque quero que salgas deste vídeo com um plano de ação claro, com coisas concretas que puedas fazer no solo com informação teórica que depois não sabes como aplicar. Primeiro, é o ayuno intermitente. Isto é algo que pode ser tremendamente poderoso para pessoas de tua idade e basicamente consiste em concentrar tuas comidas em uma ventana de tempo mais curta. Por exemplo, em lugar de estar comendo desde que te levantas até que te acuestas, come solo durante 8 horas ao dia e ayunas as outras 16. O come solo 2 vezes ao dia, em lugar de 3 ou 4 vezes. E que logras com isto? Das a tu corpo tempo para que se recupere, para que se repare, para que baixe os níveis de insulina, para que impeça a queimar grasa. Isso como dar-lhe um descanso a tu sistema digestivo, que ha estado trabalhando sem parar durante décadas. E não te preocupes, não te vás a morir de hambre, Jesha, depois dos primeiros dias de adaptação. Vás a descobrir que tens mais energia, no menos, que tu mente está mais clara, que não tienes essa necessidade constante de estar comendo, porque tu corpo está usando suas próprias reservas de grasa como combustível. E creme
que todos tenhamos suficientes reservas de grasa, especialmente na zona abdominal. Segundo, aumenta dramaticamente o consumo de água. A maioria das pessoas maiores estão cronicamente desidratadas sem saberlo. E a desidratação causa fatiga, dolores de cabeça, estranhamento, confusão mental, um montão de problemas que muitas vezes se confundem com enfermidades, quando em realidade é só falta de água. Deverias estar tomando ao menos 2 litros de água ao dia, água pura, no refrescos, nos jugos, no café. E se lhe queres poner um pouco de limão, o de sal del Himalaia, perfeito. Pero água pura é o que tu corpo necessita. Terceiro, mueve-te. Não necessitas ir ao ginásio. Não necessitas fazer exercício intenso, pero necessitas mover-te todos os dias. Camina 30 minutos diários, haz estiramentos, sube barra escaleras, haz sentadilas mientras vês a televisão, lo que sea, pero mueve tu corpo, porque o movimento é vida. O sedentarismo é morte lenta. E, ademais, quando te mueves, tu corpo usa melhor a glucosa. Melhora tu sensibilidade à insulina. Queimas grasa, fortaleces tus músculos, tus huesos, tu coração, tu cérebro. Todo melhora com o movimento. Quarto, dorme bem, isto é crítico e muitas pessoas o subestimam ou se horas de sonho de qualidade, todas as noites, porque durante os sonhos, quando tu corpo se repara, quando tu cérebro se limpa, quando tus hormonas se balanceiam, se não dormes bem, não importa que também comas o quanto te exercites, tu saúde vai sofrer. Assim que haz teu sonho uma prioridade, apaga as pantalhas uma hora antes de dormir. Oscurece bem tua habitação, mantém tu quarto fresco, haz o que é necessário para dormir bem. Quinto, maneja tu estresse, porque ele estresse crônico é um dos maiores destrutores de la saúde, especialmente a tua idade. Ele estresse eleva tu cortisol, que é uma hormona que te hace subir de peso, que eleva tua açúcar, que causa inflamação, que destrui tu sistema imune, assim que aprende técnicas de relaxação, medita, respira profundo, as coisas que desfrutes, passa tempo com pessoas que amas, ri-te, porque ela risa de medicina de verdade. Todo isso ajuda a baixar tu estresse e a melhorar tua saúde. E sexto, considera tomar alguns suplementos básicos que podem ser uma grande diferença, especialmente a tua idade, quando tu corpo já não absorve os nutrientes tão magnésio é fundamental. Maioria das pessoas têm deficiência de magnésio e isto causa um montão de problemas. Calambres, insônia, ansiedade, arritmias cardíacas, vitamina D também é crítica, especialmente se não te expões muito ao sol. A vitamina D é fundamental para tu sistema imune, para tus huesos, para tu estado de ânimo, para prevenir câncer. Ômega 3 de boa qualidade, de azeite de pescado, é fundamental para tu cérebro, para tu coração, para reduzir a inflamação. E vitamina B12, especialmente seres maiores de 60 anos, porque a capacidade de absorver B12 diminui com a idade e a deficiência de B12 causa fatiga, problemas neurológicos, perda de memória. Pero hoje, os suplementos são esses. Suplementos não são substitutos de uma boa alimentação. Primeira regra da dieta, elimina a basura, come comida real e depois complementa com suplementos de qualidade. No com as porquerias baratas que vendem em qualquer lado, invierte em suplementos de boa qualidade de marcas confiáveis, porque tu saúde lo vale. E a hora quero tocar um tema que é muito importante e que muitas pessoas não entendem, e é que os cambios em saúde não vão passar de la noite à la manhã. Tu corpo necessita tempo para sanar, para reparar o dano de décadas de maus hábitos, especialmente se has estado comendo mal durante muitos anos, se has sido sedentário, se has dormido mal. Todo isso ha criado um dano acumulativo.
que não se vai revertir em uma semana nem um mês. Por aqui está a boa notícia. Se eres consistente, se aplicas estes princípios dia tras dia, semana tras semana, vais começar a ver câmbios. Talvez nos primeiros dias solo notes que tens um pouco mais de energia, que duermes um pouco melhora, que tu digestão melhora, e isso já é de ganancia, isso já é tu corpo dizendo-te graças por finalmente dar-me o que necessito, e conforme passam as semanas e os meses, os câmbios se vão assim mais e mais evidentes, baixas de peso, tu roupa te queda mais suelta, tus análises de sangue melhora, tu doutor se surpreende, tu família nota a diferença, tu tivés no espejo e tivés melhor, te sentes melhor, e isso não tem preço. E deixa-me dizer-te algo mais, algo que é muito importante que entendas. Nunca é tarde para começar, não importa quantos anos tenhas, não importa que tão mal hayas comido esta hora, não importa quantas enfermidades tenhas, e tu corpo tem uma capacidade incrível de sanar-se se lhe das as ferramentas corretas, é visto pessoas de 70, 80 anos a ser transformações incríveis, revertir enfermidades que os doutores lhes disseram que eram irreversíveis, recuperaram na qualidade de vida que pensavam que haviam perdido para sempre. Então, não te resignes, não aceites que estar enfermo, cansado, com dor, sem energia, normal solo porque estás maior. Isso é mentira. Esses o que querem que cres para que te resignes e seas um bom paciente obediente que toma suas pastilhas e não hace perguntas, pero tu eres mais inteligente que isso, tu sabes que merece algo melhor e que tus últimos anos podem e devem ser os melhores anos de tu vida. Imagina-te por um momento como seria tu vida se tu vieras a energia que tenias há 20 anos, se pudieras fazer todas as coisas que queres fazer sem cansar-te, sem dolor, se pudieras viajar, se pudieras jogar com tus netos e no piso, sem que te duela todo depois, se pudieras dormir bem todas nojotas e despertar descansado, se tu mente estivera clara e pudieras recordar tudo sem problemas, se não necessitaras todas essas pastilhas, se não tuvieras que estar indo ao doutor cada semana, imagina-te essa vida, porque essa vida é possível. Essa vida está a tu alcance se tomas as decisões corretas. E volvindo ao tema del pan, porque sei que alguns de vocês todavia estão pensando em isso, deixa-me dar-te uma receita simples de um pão que tu podes fazer em tu casa que é 1000 vezes melhor que qualquer pão comercial. Existe um pão que se asse com harina de almendra ou de coco, com ovos, com um pouco de polvo para hornear, com sal, lo mesclas todo, lo horneas, e tens um pão que é barro em carboidratos, alto em proteína, que não vai elevar tua açúcar, que te vá a manter satisfecho e que, ademais, está delicioso. Há muitíssimas receitas na internet de panqueto pan-barro, em carboidratos, búsculas, experimenta e encontra las que te gustem, e assim pode seguir desfrutando de algo parecido ao pão, sem acerte o dano que te hace ao pão. Existe uma excelente alternativa para esses momentos em que realmente estranhas o pão. E creia-me que depois de umas semanas de comer barro em carboidratos, esses antojos vão a diminuir dramaticamente, tu corpo se vai adaptar. Vá a deixar de pedir-te açúcar e carboidratos todo o tempo. E hablando de antojos, deixe-me explicar-te algo importante sobre eles. Muitas vezes, quando tu tens antojos de carboidratos, de pão, de doces, não é isso porque tu corpo realmente os necessite, isso porque estás desidratado. O porquê tens deficiência de algum mineral, o porquê estás estressado, o porquê simplesmente é um hábito. Então, se antes de ceder a esse antojo, toma-te um vaso grande de água, espera 10 minutos, muitas vezes o antojo desaparece. Come algo com grasa saudável, um punhado de doces, um pedaço de aguacate. Isso também ajuda a acalmar os antojos. E, se de plano antojo não se vá,
Se realmente necessitas comer algo doce, comer um pedaço de chocolate escuro deu que tem 85% de cacau, mas esse tinha muito pouco açúcar e ademais tinha antioxidantes que são bons para ti, come nas fresas com crema, um pedaço de queijo. Há opções que podem satisfazer esse antojo sem mandar-te por na borda. Agora, quero que hablemos de algo que fundamental e que muitas pessoas ignoram, e é a importância de la proteína em tu dieta, especialmente a tua idade, porque conforme envelheces, tu corpo empieza a perder massa muscular, e é um processo que se chama sarcopenia, e é uma das principais causas de fragilidade, de perda de independência em pessoas maiores. E a única maneira de prevenir isto é consumindo suficiente proteína e haciendo algum tipo de exercício de resistência. Deverias estar comendo ao menos 1 gramo de proteína por quilo de tu peso ideal todos os dias. Então, se tu peso ideal é 70 quilos, deverias comer 70 gramas de proteína ao dia. E isso se traduz em comer proteína em cada comida, um bom pedaço de carne, o pollo, o pescado, o ovos. Uma combinação de estas coisas, a proteína é fundamental para manter tu massa muscular, para manter tu metabolismo ativo, para manter tu sistema imune forte, para reparar tecidos, para produzir hormonas, para todo. E não tenhas medo de la proteína, há muita desinformação por aí que disse que muita proteína é mala para os rinhões, pero isso só é certo se já tens enfermidade renal avançada, se tus rinhões estão sanos. A proteína não lhes hace dano. Ao contrário, a proteína é essencial e a maioria das pessoas maiores não estão comendo o suficiente, estão comendo demasiados carboidratos e muito pouca proteína e por isso perdem músculo, por isso se debilitam, por isso se enferma. Então, seja a proteína a base de cada uma de tuas comidas. Pensa primeiro em la proteína, que proteína vai comer, e depois complementa com vegetais e um pouco de grasa saudável. E se depois disso, todavia tens hambre, então talvez um pouco de carboidrato, pelo que a proteína seja sempre a prioridade. E hablando de grasas, porque sei que muitos de ustedes todavia têm medo de las grasas por toda a propaganda que hemos escutado durante décadas, de que las grasas são malas, de que causam enfermidades de coração, de que engordam. Todo isso é mentira. É uma das maiores mentiras da nutrição moderna. As grasas saludáveis são fundamentais para a tua saúde. Tu cérebro é 60% grasa. Todas tuas hormonas se produzem a partir de grasa. Todas tuas células estão rodeadas de uma membrana de grasa. Necessitas grasa para absorver vitaminas, para ter energia, para todo. O problema nunca foram as grasas naturais, o problema são as grasas trans, os aceites vegetais processados, esses sim são veneno. Pero as grasas naturais como o aguacate, as nueces, o aceite de oliva, o aceite de coco, a mantequilla real, a grasa de la carne, essas grasas são buenas para ti, são necessárias. Não tenhas medo de comê-las. Diete. Quando aumentas as grasas saludáveis em tu dieta e reduzes os carboidratos, muitas coisas melhoram. Tu colesterol melhora, não empeora como tinha dito, tus triglicéridos baixam dramaticamente, tu pressão arterial melhora, tu inflamação diminui, tua energia aumenta, tu saciedade aumenta, comes menos sem passar hambre, isso na transformação incrível. E deixa-me aclarar-te algo sobre o colesterol, porque sei que muitos de vocês estão tomando estatinas para baixar o colesterol. E este é outro tema que me apaixona, porque há tanta desinformação, o colesterol não é teu inimigo. O colesterol é fundamental para tu corpo, se necessita para produzir hormonas, para produzir vitamina D, para reparar tecidos, para tu cérebro. O problema não é o colesterol alto, o problema é a inflamação. E a inflamação vem principalmente
del açúcar, de los carboidratos refinados, deu estresse, de la falta de sueño, deu sedentarismo. Então, em lugar de estar obsessionado com Bajato coleretol, com pastilhas que têm efeitos secundários terríveis, deverias estar enfocado em Bajato inflamação, comendo bem, movendo-te, dormindo bem, manejando tu estresse. E quando haces isso, tu colesterol se balanceia naturalmente, tus triglicéridos baixam, tu pressão melhora, todo melhora. Pero bueno, não quero ir-me por las ramas, quero que te enfoques em lo prático, em lo que podes fazer desde hoje. E o principal é isto: reduz dramaticamente o consumo de carboidratos refinados, especialmente pão branco, arroz branco, pasta, açúcar, doces, refrescos, jugos. Todo essas são as coisas que mais danho te estão haciendo. Aumenta tu consumo de proteína de qualidade, de grasas saludáveis, de vegetais, toma suficiente água, mueve-te todos os dias, dorme bem, maneja tu estresse, e se vas a comer pão, que seja pão de boa qualidade, idealmente de massa madre, em pequenas quantidades, e congelo-lo antes de comerlo para reduzir seu impacto em tu açúcar. E algo mais que quero que hagas, empieza a ler as etiquetas de todo o que compras. Todo, porque a indústria alimentar é esperta em enganar-te, põem nomes bonitos em los paquetes, dizem que é saudável, que é natural e que é integral. Pero quando leis os ingredientes, es pura basura. Açúcar com diferentes nomes, aceites vegetais, conservadores, colorantes, saborizantes artificiais, todo tipo de químicos que não deveria estar em tu comida. Então, aprende a ler etiquetas. Se tinha mais de 5 ingredientes, provavelmente não deverias comê-lo. Se tinha ingredientes que não podes pronunciar, definitivamente não deverias comê-lo. Enfoca-te em comida real, comida que tua abuela reconheceria como comida. Carne, ovos, pescado, vegetais, frutas, em moderação, nueces, semilhas, esses comida real, todo o demais esse produto comestível industrial que só te hace dano. E sei que talvez estás pensando, pero Frank, todo isso suena muito difícil, muito complicado, eu não sei cocinar, não tenho tempo, é muito caro. E te entendo, pero déjame decir-te algo. Cocinar comida real é mais fácil de lo que pensas. Não necessita ser chefe, não necessitas receitas complicadas, um pedaço de carne à la plancha com sal, um huevo revuelto, uma ensalada. Isso é super simples e rápido, muito mais rápido que ir a comprar comida chatarra. E sobre o custo, se a comida de qualidade pode ser um pouco mais cara, pero no tanto como pensas. E además, como te disse antes, é muito mais barato que os custos médicos que vas a ter depois se sigues comendo mal. Então, vê-lo como uma inversão em tu saúde, em tu futuro, em tu qualidade de vida. Não há melhor inversão que essa. E sobre o tempo, todos temos ao mesmo tempo, 24 horas ao dia. Isso é questão de prioridades. Se tu saúde não é tu prioridade, então nada disso vai funcionar. Pero se decides que tu saúde é o mais importante, que queres viver bem a tus últimos anos, que queres desfrutar de tu família, que não queres ser uma carga, então vas a encontrar o tempo, vas a ser os câmbios necessários, porque quando algo é realmente importante para ti, encontras a maneira, e deixa-me dizer-te algo mais. Hacer estes câmbios não significa que nunca mais vas a poder desfrutar de la comida. Ao contrário, vas a desfrutar mais, porque vas a sentir-te melhor, vas a ter mais energia, vais a poder saborear melhor nos alimentos, quando não estás todo o tempo comendo açúcar que te anestesia as papilas gustativas. E, además, podes ter os momentos de desfrutar algo especial de vez em quando, isto não é uma religião, isso é um estilo de vida. Se é o 90% do tempo comes bem,
esse 10% de las vezes que te dás um gusto não te vai ser danho. Lo importante é que a maior parte do tempo estés haciendo las coisas bien, que seja tu norma, tu hábito, e que as exceções são isso, exceções no la regla, porque o problema de la maioria de las pessoas é que tem las coisas ao revés, la exceção é quando comem bem e la norma é comer mal, e assim não funciona, assim tem enfermas, então empieza pouco a pouco se necessitas, no trate de cambiar todo de um dia para outro, se isso te abruma, empisa com uma coisa, por exemplo, elimina os refrescos, solo isso durante 2 semanas, depois elimina o pão dulce, as galetas, depois reduz o pão regular, depois aumenta tu consumo de água, depois empieza a caminhar todos os dias, vê assim do câmbios graduais pero consistentes, e em uns meses vais estar em um lugar completamente diferente e celebra tus vitórias. Cada pequeno câmbio que hagas é uma vitória. Cada dia que comes bem é uma vitória. Cada vez que eliges água em lugar de refresco é uma vitória. Cada vez que caminas em lugar de quedar-te sentado é uma vitória. Reconoce isso, dá-te crédito, porque o câmbio é difícil, requer esforço, requer disciplina e mereces reconhecer teu esforço. E busca apoio, no trate de fazer isto solo, comparte com tua família o que estás aprendendo e invita-los a hacer estes câmbios contigo. É muito mais fácil quando todos em la casa estão em la mesma página, quando não tienes tentações em tu casa, quando todos se apoiam mutuamente e, ademais, estarás ajudando a tua família estar mais saudáveis também, é um regalo que lhes estás dando. E se tua família não te apoia, se burlam, se te dizem que estás exagerando, não lhes hagas caso, siga adelante de todas formas, porque és tu saúde, és tu vida, e tu eres o único responsável de ele. Nada mais vai cuidar de ti melhor que tu mesmo. Nada mais vai sofrer as consequências de tus malas decisões mais que tu. Então, toma controle, toma responsabilidade e haz o que sabes que és correto. E uma coisa mais que quero que entendas, os doutores não são deuses, não lo sabem todo. Muitos doutores têm muito pouca educação em nutrição, o que aprenderam na escola de medicina sobre nutrição é obsoleto, está basado em ciência veja que ha sido refutada. Então, não esperes que tu doutor te diga todo isto, provavelmente não lo sabe, Úrsula sabe, não tinha tempo de explicar-te-lo porque o sistema está desenhado para que veja 30 pacientes ao dia, que te dê uma pastilha e te mande a tu casa. Então, educa-te tu mesmo. Busca informação de fontes confiáveis, de pessoas que realmente entendem o metabolismo, a nutrição, que estão atualizados com a ciência mais recente, no tiquê de solo com o que te disse tu doutor. As perguntas, investiga, toma controle de tua própria saúde, porque nadie vai cuidar de tua saúde melhor que tu mesmo quando tens o conhecimento correto. E hablando de conhecimento, quero que entendas algo fundamental sobre como funciona tu corpo. Tu corpo é incrivelmente inteligente, tem mecanismos de sanação, de reparação, de regeneração que são assombrosos, pero necessita-las ferramentas corretas, necessita os nutrientes corretos, necessita que lhe quites as coisas que lhe hacen dano. Isso assim de simples. Tu corpo não quer estar enfermo, tu corpo quer estar saudável, essa é sua tendência natural, pero quando lo bombardeias com açúcar, com carboidratos refinados, com aceites vegetais processados, com químicos, com estresse, com falta de sueño, com falta de sueño, com sedentarismo,
lo estás obrigando a estar enfermo, le estás quitando sua capacidade de funcionar corretamente. Pero no momento em que empiezas a dar o que necessita, e no momento em que le quitas o que lhe hace dano, tu corpo empieza a sanar, empieza a reparar-se, empieza a funcionar melhor. E isso se refleja em como te sentes, em tua energia, em tua claridade mental, em tu estado de ânimo, em tu peso, em tuas análises de sangue, em todo. Então, confia em tu corpo, confia em sua capacidade de sanar-se, pero dá-lhe as ferramentas que necessita, não esperes que tu corpo funcione bem se lo estás alimentando com basura, se não lo mueve, se não lo deixes descansar. Isso é como esperar que tu carro funcione bem se lhe pones água em lugar de gasolina, não vai funcionar. Tu corpo és lo mesmo. E déjame hablar-te agora de algo que é muito importante, pero que muitas pessoas não consideram, e é o aspecto emocional e mental de la saúde, porque não só se trata de lo que comes, também se trata de como pensas, de como te sentes, de tua atitude hacia a vida, hacia o envelhecimento. Muitas pessoas, quando chegam aos 60, 70 anos, se resignam, pensam que já sua vida se acabou, que já não há nada que fazer, que só quer esperar a morte. E essa atitude é terrível, é autodestrutiva, porque lo que tu pensas, lo que tu crês, tem um impacto enorme em tua saúde física. Se tu crês que estás viejo, que estás acabado, que já não podes fazer nada, tu corpo vai responder a essa crença. Te vas a volver viejo de verdade, te vas a enfermar, te vas a debilitar. Pero se tu crês que todavia tens muito por viver, muito por desfrutar, muito por aportar, se mantienes uma atitude positiva, optimista, se tens propósito, se tens razões para levantar-te todos os dias com entusiasmo, isso também se refleja em tua saúde física. Há estudos que mostram que as pessoas que têm uma atitude positiva hacia o envelhecimento vivem em promédio 7 anos e meio mais que as pessoas que têm uma atitude negativa, 7 anos e meio. Isso é mais que o impacto de deixar de fumar, mais que o impacto de ser enriquecido. É enorme o poder de tu mente, de tuas crenças, de tua atitude. Então, os trabalhos em isso também, no solo, em tua alimentação, em teu exercício, trabalho também em tua mente, em teus pensamentos. Rodeia-te de pessoas positivas, de pessoas que te inspirem, que te motivem. Evita as pessoas tóxicas, as pessoas negativas que só se queixam, que só veem o malo, porque essa energia é contagiosa e te vai lá-se abaixo. Busca coisas que te deem alegria, que te deem propósito. Pode ser um hobby, pode ser trabalho voluntário, pode ser passar tempo com tua família, com tus netos, pode ser aprender algo novo, viajar, o que seja que te haga sentir vivo, que te haga sentir que tua vida tem sentido, que tem valor. Isso é fundamental para a tua saúde. E perdona as pessoas que te han hecho daño. Perdona-te a ti mesmo pelos erros que has cometido. Porque é o ressentimento, a culpa, o enojo, todo isso é veneno para tu corpo, todo isso cria estresse, cria inflamação, te enferma. Então, suelta todo isso, perdona, libera-te de essas cargas emocionais que só te estão sendo dano. E agradece, pratica a gratitude todos os dias. Agradece por lo que tens, por tu família, por tu saúde, por estar vivo, por poder ver um amanhecer, por poder comer algo rico, por las coisas simples de la vida. Porque quando vives em gratitude, quando aprecias o que tens, tu cérebro produz químicos que te fazem sentir bem, que fortalecem tu sistema imune, que melhoram tu saúde. És medicina grátis, és medicina poderosa. Então já vês,
La saludo não é só o que comes, é um conjunto de coisas, ex-alimentação, ex-movimento, ex-sonho, ex-manejo del estresse, ex-atitude mental, ex-propósito, ex-conexão com outros, ex um estilo de vida completo. E quando trabalhas em todas essas áreas, os resultados são transformadores. E para terminar, quero que te quede bem claro, a mensagem principal deste vídeo é o PAN, especialmente é o pão branco, é o pão comercial moderno, é um dos alimentos mais daninos que podes consumir, especialmente à tua idade. Te eleva o açúcar, te cria resistência à insulina, te inflama, te rouba energia, te hace subir de peso, te acelera o envelhecimento, te predispõe a todas as enfermidades crônicas. Pero, se vas a comer pão, e entendo que muitos não estão listos para eliminá-lo completamente, ao menos hazlo de la maneira mais inteligente possível. Congela-lo antes de comê-lo para que parte do almidão se convierta em almidão resistente e tenha menos impacto em tua açúcar. Elige pão de melhor qualidade, idealmente de massa madre com grãos inteiros reais, come solo pequenas quantidades, acompanha-lo sempre com proteína e grasa e melhora empieza a reduzir o consumo gradualmente hasta que já não o necessite. E recorda que o pão é só um símbolo de um problema mais grande que o excesso de carboidratos refinados em la dieta moderna. Então, aplique esses mesmos princípios a todo o que comes, reduz os carboidratos, aumenta a proteína e as grasas saludáveis, come comida real, mueve-te, duerme bem, maneja tu estresse, trabalha em tua atitude mental e vas a ver como tua vida se transforma. Nunca é tarde para começar, nunca é tarde para melhorar. Tu corpo tinha uma capacidade incrível de sanar-se se lhe das as ferramentas corretas. Assim que empieza hoje, empieza hora, não esperes ao lunes, não esperes ao próximo mês. Não esperes a que seja mais conveniente, porque o momento perfeito não existe. O único momento que tens é a hora. E se este vídeo te ha servido, se has aprendido algo valioso, comparte-lo com tua família, com tus amigos, com outras pessoas que querem beneficiar-se desta informação, porque o conhecimento é poder. E entre mais pessoas têm este conhecimento, mais pessoas vão poder tomar controle de sua saúde, vão poder viver melhor, vão poder desfrutar de suas famílias, vão poder envelhecer com dignidade, com vitalidade, com independência. E suscríbete ao canal se todavia não lo has hecho, porque aqui seguimos compartilhando informação valiosa, prática, baseada em ciência real, não em modas, não em interesses comerciais, senão em o que realmente funciona para melhorar tua saúde. Tu, energia, tu qualidade de vida, recuerda, tu saúde e tu responsabilidade, nada mais lá vai cuidar por ti, nada mais vai sofrer as consequências de tuas malas decisões, mas que tu e tua família. Então, toma controle, toma ação, haz os câmbios necessários e vais a ver como todo melhora, tua energia, tu peso, tu estado de ânimo, tuas análises de sangue, tua qualidade de vida, todo. E não te rindas, vai haver dias difíceis, vai haver momentos de tentação, vai haver retrocessos. Isso é normal, isso é parte do processo. O importante é que não te rindas, que sigas adelante, que cada dia hagas tu melhor esforço e com o tempo esses esforços se acumulam, se convertem em hábitos, se convertem em resultados, se convertem em uma vida melhor. Assim que te dizer o melhor, te dizer saúde, te dizer energia, te dizer uma vejez llena de vitalidade, de alegria, de propósito, rodeado de las pessoas que amas, haciendo as coisas que desfrutas, sem dolor, sem enfermidades, sem dependência. Essa é minha visão para ti, essa é me dizer para ti e está completamente a teu alcance se tomas as decisões corretas. Nos vemos no próximo vídeo e recorda, tu saúde és o mais valioso que tienes, cuida-la, protege-la, invierte nele, porque sem saúde não há nada, com saúde tudo é possível. Hasta pronto.